Olá! Está começando mais um Maravilha. Cultura. Os Descaminhos da Cultura em Caxias do Sul. Ou Os Caminhos da Cultura em Caxias. Hoje, o Maravilha tem a satisfação de receber a Caliandra Panis Troian, gestora cultural, e o Robson Cabral, gestor cultural e artista também. Muito obrigada pela presença de vocês. Gostaríamos que vocês dissessem para o nosso telespectador o que é cultura. Ao invés de definir cultura, eu penso em quais são os benefícios que a cultura traz, né? A cultura, ela é ampla, ela é um conjunto de manifestações, né? Que tem em si o trato simbólico da manifestação artística, do artista, do ser como um todo, porque todos nós somos produtores de cultura em nossa essência. A cultura, ela tem um papel importantíssimo na questão econômica, já que é um setor estratégico de desenvolvimento econômico de um país, de um território, ou mesmo do mundo, que o mundo já abriu os olhos para isso. E a cultura tem um papel cidadão muito importante, porque ela é prevista na Constituição Federal, ela é prevista na Declaração de Direitos Humanos e da Declaração da Diversidade Cultural. Então, além do que é cultura, nós temos que pensar o que envolve a cultura e de que forma a cultura nos beneficia. Então, eu sugiro a gente começar sempre a pensar de uma outra forma, porque cultura tem muitos conceitos, né, Rob? Normal, eu acho que quando tu liga a questão da cultura a benefícios, né, eu acho que é bem por aí. Na verdade, a cultura é um conjunto de ações que a sociedade, que a comunidade geograficamente espalhada por aí escolhe para poder viver de forma comunitária e de forma saudável. Só isso. Aí ela vai se apropriar das artes, da convivência social, do esporte, da cultura do trabalho, da cultura econômica. Então, cultura é uma forma, desde a época das cavernas, né, uma forma de se relacionar de forma saudável. Então, para isso que serve a cultura. O problema é quando a gente diminui a cultura a questões ou econômicas, ou culturais, ou artísticas, né? Que aí também é outro problema conceitual gravíssimo que a gente tem, quando a gente vincula a cultura a apenas questões de entretenimento também, porque ela tem o caráter simbólico dela, né? Caráter simbólico ele que é representado pela arte. E é muito importante a gente também conceituar a arte nessa hora, que a gente coloca ela quase como, quando a gente fala de cultura, se leva muito a pensar nesse universo do fazer artístico apenas, né? Sim, e ela é muito mais ampla, né? Nisso que vocês estavam colocando e da vivência que vocês têm, o ser humano como um gestor de cultura, como um ser produtor de cultura, não gestor. O ser humano é produtor de cultura. Claro. Que vocês, então, colocassem um pouquinho mais sobre essa questão. Porque a cultura, ela é uma forma de manifestação, né? Um povo se manifesta os seus hábitos, os seus costumes através dos símbolos, através da cultura, através da arte, né? Como o Rob falou, dos tempos da caverna, nós temos a arte rupestre, nós temos várias formas de manifestação pessoal e de grupo, de sociedade, né? Nesse sentido, o que eu vejo, que nós sentimos é que todo esse lado, cada um tem uma forma de se manifestar, cada grupo social tem uma forma de se manifestar, e essas formas de manifestação, inclusive as formas artísticas, elas trazem para um entendimento, uma relação de comunidade, de sociedade. E traz o quê? Bem-estar social, traz saúde, traz educação, traz segurança e traz todos aqueles lados transversais que a cultura proporciona, né? Então, desassociar cultura dessas questões sociais, como educação, como bem-estar social, como a saúde e segurança, é muita ingenuidade ou falta de quem não leu livros suficientes para poder entender o papel da cultura na história do mundo, né? Claro que na história do mundo também a gente tem
uma situação que aconteceu, que é, pelo menos aqui para a gente, para os americanos, que foi a escravidão. Então a gente é um país forjado no universo de escravidão, no universo de luta social e de guerra de classes. Isso não acabou, essa guerra não acabou ainda, ela, na verdade, ela fica cada vez mais latente e ela tem nuances. E a cultura, o conceito de cultura não ia ficar de fora dessa guerra conceitual que existe em torno disso. Então também tem uma apropriação cultural em torno disso e tratar ela de forma ideológica em alguns casos, de forma capitalista em outros casos. Então a cultura, o fazer cultural, também é vítima desse universo que a gente, caótico que a gente vem vivendo, né, nos últimos 500 E também anos. é importante a gente salientar que ao longo da história, né, muitos conceitos de cultura foram sendo construídos e desconstruídos. Tanto que tem a cultura enquanto conceito de civilidade, né, quando a gente fala que um cidadão era bem educado, ele é um cidadão culto, que tem boas maneiras. Então, dependendo da época, tem um conceito de cultura. E é muito amplo, né? E eu vejo, ela tá viva e ela tá se modificando. exatamente, constantemente. Esse é o medo que às E vezes esse é o nosso grande problema. Vamos pensar a nossa cidade com essa construção de um conceito de cultura, cultura como uma representação do homem, independente da época, do momento em que ele vive. Numa cidade, por exemplo, que não consegue olhar as suas diferentes representações culturais de uma forma harmônica, muitas vezes, e conviver com ela, que não consegue, inclusive, preservar até o próprio patrimônio histórico, artístico da cidade. Como é que a gente envolve essas questões ou relaciona a cultura em Caxias, olhando essa visão que vocês têm sobre essa questão? Como é que a cidade foi construída? Tinha índios aqui. Vieram os alemães antes e mataram os índios ou expurgaram eles daqui, para quando viessem os italianos, tivesse um cenário um pouco mais favorável, sem enfrentamento, pelo menos com os índios. E tanto é que a gente não tem resquício nenhum de índio na cidade, né? Não existe. E aí, os italianos vêm, então eles pegam, esses italianos pegam um cenário super complicado para poder se manter aqui, quase um cenário de guerra, um cenário de busca de sobrevivência. Quando eles conseguem, pelo menos, criar um pequeno status, e depois a gente vira cidade aqui, toda forjada nessa ideia de que, nossa, foi muito difícil construir aqui na pedra, na montanha. Então tem um espírito de luta contra algo imaginário, como um inimigo imaginário, que era a floresta, que era a natureza, que era o brasileiro, sei lá, o índio, né? Imagina naquele período quanto essas lendas ficavam latentes, né? E aí depois a gente tem uma ascensão econômica na cidade, e aí começa a vir uma leva de negros para a cidade. E o que os negros vieram fazer aqui? Eles não vieram para ganhar casas, eles pegaram um outro cenário, que era um cenário de trabalho, então eles também vieram trabalhar, e era se submeter o italiano que tinha virado agora, alguns deles, a condição de patrão, né? E a gente teve a Segunda Guerra aqui, que acentuou isso, por conta da ativação industrial que teve por conta da Segunda Guerra. Então, essa desigualdade social só aumentou, essa diferença social entre a gente só aumentou. E aí o cenário era de proteção. Eu acho que os grupos negros criaram seus nichos, os grupos italianos criaram seus nichos. Minha família é de Santa Catarina. Eu nasci aqui em Caxias, mas fui educado com um olhar de não caxiense. Então, para mim, era maluco olhar essa dicotomia da cidade, sabe? Sabendo que os dois tiveram problemas, o núcleo negro e o núcleo italiano, mas era bem claro para mim, por ser sobrenome Cabral e claramente não ligado à cultura italiana, de que eu era menor do que aqueles que estavam ao meu redor. Não, isso não foi discurso, isso era um sentimento meu, como adolescente, como criança, de que, sim, a minha família é menor que as famílias dos italianos. E a família dos negros, as famílias dos negros nem existem. Então a gente, culturalmente, foi maculando. Aí criou-se uma cultura de nicho em Caxias. E a gente não tem, parece meio termo em nada. A gente tem a cultura elitizada, como tem a cultura popular, que não transitam entre si. Agora a gente tem, classicamente, acontecendo também, chegou na cidade, né? O mundo moderno da apropriação cultural indevida também chegou na cidade, a devida e a indevida. Aí a gente tem espaços como o carnaval de rua que acontece há 80 anos, dentro da cultura popular negra, da comunidade negra, que está cerceado a segundo plano.
Por quê? Porque agora o que vale é o bloco do branco. Historicamente, a gente tem, por conta da escravidão, uma mácula, um rompimento entre essas classes. E isso só se acentua. E o que a gente vive no Brasil hoje, aqui em Caxias culturalmente, é exatamente a acentuação disso. Esses grupos sociais que têm uma hegemonia vão reprimir os outros que não têm, por questões econômicas, que hoje é o mundo. Uma vez era a igreja que fazia isso, uma vez eram os caras que sabiam caçar melhor, depois os vikings, depois os imperadores. Hoje é o capital. Então é ingenuidade a gente achar que não está sendo dominado nesse cenário, porque a gente é vítima desse cenário, a gente é o objeto dessa situação, a gente é o objeto de manipulação cultural que existe por aí. Então. E também tem a questão, o que nós tratamos muito quando falamos em cultura é a expressão artística, a expressão humana, né? A arte enquanto forma de todos os seus papéis, né? A arte tem um papel imenso também no sentido de promover essas discussões, essas reflexões, né? Mas nós falamos em cultura como forma simbólica de expressão humana, de comunicação, né? E Caxias foi sim colonizada por imigrantes italianos, mas hoje ela não é mais composta de italianos apenas, né? Não se sustenta mais. Então o que ocorre é que, sendo um espaço de grande possibilidade de qualidade de vida, de trabalho, de força de trabalho, enfim, de oportunidades de crescimento, vieram muitas pessoas de fora. E junto com as pessoas que vêm, que não são apenas italianos, elas trazem um novo olhar, uma nova forma de ser, uma nova forma de se comunicar e se relacionar em sociedade. Nesse mesmo crescimento que nós viemos em sentido de população da cidade, nós também trabalhamos a questão cultural no sentido de expressão, de produção artística, de produção simbólica, né? Há 20 anos atrás foi criada a Secretaria Municipal da Cultura. Quando nós entendemos a cultura dentro desses três eixos que eu comentei antes, do eixo econômico, do eixo simbólico, do eixo cidadão, nós passamos a perceber o papel importantíssimo que a cultura tem. Então, há 20 anos atrás foi criada a Secretaria da Cultura. A cultura é um direito constitucional. Vamos exercer esse direito, vamos proporcionar o exercício da cidadania às pessoas. Precisamos fomentar o artista e o produtor local para que a gente possa também fomentar o público que vai participar dessas atividades. E é importante dizer que cultura não é somente gravação de CD. É um discurso simplista que não cabe. E a gente fica muito triste quando a gente percebe um gestor que jamais poderia simplificar a cultura como a gravação de um CD, de uma coisa de um gênero que eu não gosto, ou de um livro que eu não gosto. O que há por trás dessa gravação de CD? Há toda uma cadeia produtiva por trás disso. Há o produtor fonográfico, há o músico instrumentista que cria a parte da melodia, enfim, né? Aí a gente... Aí mora a ingenuidade gerencial desse pessoal, porque, tipo, eles não conseguem perceber que a cultura nesse ambiente da gestão pública não é um devaneio ideológico. A cultura vale dinheiro. Se eles não entendem a linguagem do dinheiro no mundo capitalista, tu tá fora. Sabe, a cultura... Desculpa. Não, a cultura, na verdade, ela tem um valor econômico agregado a ela. É por isso que ela é tão valorosa e é por isso que ela é cheia de polêmicas em torno dela, porque ela tem um valor econômico agregado. Por que existe um caderno de cultura num jornal há 100 anos na cidade com 3 páginas? E as artes fazem parte da economia criativa, que é a economia que mais cresce, que a tendência é que é uma economia totalmente sustentável, renovável, que não ocupa matéria-prima. Indústria limpa. Indústria limpa, exatamente. A cultura é a manifestação do indivíduo, ela precisa que esse indivíduo tenha acesso. Se eu só a vejo do ponto de vista econômico, eu cerceio a participação, porque se eu não tiver dinheiro, eu não participo nem do bloco de carnaval e muito menos do festival de blues, né? Então, como é que a gente pode pensar uma cidade que enxergue a cultura como um potencial humano, também como uma possibilidade do ponto de vista econômico,
e que eu potencialize isso. Caxias está fazendo isso? Já. Como é que vocês enxergam essa questão? Caxias fez isso. Caxias vem, desde a criação, como a Cali falou, dos 20 anos da Secretaria de Cultura, fazendo isso, com a criação da Lei de Incentivo à Cultura, com o Fundo de Cultura. O que é a distinção da Lei de Incentivo e do Fundo? A Lei de Incentivo é justamente para eventos ou situações que têm um pouco mais de apelo comercial, porque vai estar vinculado às empresas. O Fundo, ele é para atender justamente aqueles que não têm apelo comercial. Por quê? Porque essa é a nossa demanda. A gente não tem uma demanda só de grandes eventos. A gente tem uma demanda também de eventos como oficina de arte que acontece no CASE, na PAI, ou festivais tematizando a criança como protagonista, o negro como protagonista. Isso às vezes não interessa para o empresariado. Então, por isso, tem o Fundo de Cultura. É a hora que aparece o poder público. O poder público não é chegar e inventar, eu tive um sonho de fazer uma orquestra de acordeon, então eu vou fazer uma orquestra de acordeon. Não é assim que funciona. Eu trabalho de acordo com a demanda. A demanda nossa era claríssima. E aí foi criado num governo de esquerda, que era o governo do PT. Foi no governo do Mansueto, na verdade. Mansueto Vanin, final do Vanin, último dia do Vanin, o Vanin cria a Lei de Incentivo à Cultura, que depois só foi executada mesmo pelo PT e executada de forma legal também pelo PMDB, pelo PDT, ou seja, antagônicos politicamente que sabem, por ser políticos, sabem da continuidade. Então, a gente tem essa maquinaria de construção de política pública estabelecida. A gente tem um plano municipal de cultura desde 2012, alinhado com o plano estadual, alinhado com o plano federal, foi mapeado toda a cultura da cidade. O plano de cultura é um documento, uma lei, que estabelece as diretrizes de atuação da Secretaria da Cultura em termos das políticas não públicas. Invenção da cabeça. Essas políticas públicas são definidas como prioritárias pelo poder público junto com a comunidade artística. E quando a gente fala comunidade artística, não são artistas e produtores. É a comunidade que participa se apropria disso, e se apropria. Então, o plano de cultura, ele é a diretriz. O que está estabelecido no plano de cultura e foi revisado em 2017 como na Conferência de Cultura, estas são as prioridades das pessoas que os caxienses definiram como prioridade. Então, a orquestra de acordeon é muito bem-vinda em um outro momento, quando todas as outras demandas estiverem sanadas, como Financiarte, que é fomento à produção artístico-cultural, o Prêmio Montagem, que é fomento ao teatro. Quantas vezes, há muito tempo atrás, nós só poderíamos trazer peças de fora. Hoje, nós poucas vezes vamos para fora de Caxias buscar peças de teatro ou espetáculos de música, porque nós temos uma qualidade artística incrível, né? Então, isso tudo foi permeado por estas políticas definidas como prioritárias pela comunidade. A gente já tem um cenário de política pública, já tinha um cenário de política pública, de capital humano, de polo educacional, polo tecnológico, 500 mil habitantes, 300 milhões de PIB. O que mais que a gente quer? A gente só precisa de uma coisa, de gestão pública. Esse é o nosso problema. A gente tinha alinhado nos últimos anos, nos últimos 3 governos, 3 modalidades de governo que a gente teve, um discurso de parceria, de identificação de demanda, de participação de demanda. A Festa da Uva, historicamente, pegou os produtores, os artistas caxienses e jogou na lata de lixo. Historicamente fez isso. Maculou a produção cultural local. Nos últimos 10 anos, nos últimos 2 não, mas antes disso, vinha fortemente uma aproximação com esse grupo político, mostrando para eles, principalmente na época de construção do plano municipal, da importância de qual é o papel da secretaria. É justamente fomentar o produtor cultural, a cadeia de economia criativa da cidade, não maculá-la. E é isso que vem acontecendo. Então, hoje voltou há 20 anos atrás. Ou seja, o produtor cultural não está dentro da Festa da Uva. Não está mais. Nos últimos 10 anos ele vinha se aproximando da Festa da Uva. O artista caxiense não está mais, o notório não está. Está quem? Está quem se sujeita a ganhar migalhas, às vezes, para tocar no meio do nada. Para poderem sobrar dinheiro para pagar o show da Anitta. Quantos festival TET, quantos cinema de verão, quantos festival de música de rua, quantas livrarias como essa, comunitárias, que podiam ser criadas com
10% do valor de um show da Anitta. Eu sei que é importante a Anitta culturalmente para a cidade, mas é momento para esse tipo de coisa? É isso que a gente precisa intelectualmente hoje? Eu não estou sendo o purista, porque eu adoro o trabalho da Anitta, acho ela uma baita artista dentro desse mundo do capital, né? Só que, tipo, o que é demanda nossa? Não, isso aí é pão e circo. Cara, isso aí é Idade Média. Então a gente está nesse embate conceitual das coisas. E o que a gente tem agora no poder é um grupo, se me perdoe, de amadores, que legitimamente foram eleitos dizendo que não são políticos, são gestores. Então vai para casa, porque isso aqui é um cargo político, não é uma empresa, não é um banco. Isso é um cargo político. O cargo político tem que ser atendido às demandas políticas, que é ouvi-las. O Conselho de Cultura não é ouvido em nada, ele é massacrado. Produtores culturais não são ouvidos em nada. Os agentes culturais desconhecem a cidade. Sabe? É o secretário de turismo que não conhece Forqueta. É o secretário de cultura que não vai a lugar nenhum, em evento nenhum da cidade. É o Sesc tendo que sofrer para poder fazer os seus eventos, que antes eram parceria. Agora querem cobrar dinheiro do Sesc, querem cobrar dinheiro dos produtores para que eles levem 1.000 pessoas para se apropriar de arte na praça. Isso é canalice e burrice, porque quando eu cerceio, agora um exemplo bem prático para se entender o abismo intelectual gerencial que a gente vive em Caxias. Vou pegar o exemplo do carnaval. O carnaval acontece em Caxias há apenas 80 anos. Só 80 anos que acontece o carnaval em Caxias. Na minha gestão não vai ter. E aí, qual é que é o argumento dele? É o argumento mais ingênuo e canalha possível, que é o argumento de que não, eu não tenho dinheiro para isso, eu não posso investir porque eu quero investir em saúde, sendo que, historicamente, o carnaval dá dinheiro. 4.000 pessoas em 2 noites de carnaval, saindo dos seus bairros, se deslocando até o centro para participar de um desfile. Se não existe isso, essas 4.000 pessoas se movimentando, não existe mais de R$3 a cada real investido que volta por conta disso. A gente se vangloria não, porque a Feira do Livro, nossa, vendeu 63 mil livros. Lindo, ótimo. O que é a Feira do Livro? Do que uma manifestação cultural tão legítima quanto o Carnaval. Mas por que o Carnaval não pode? A Feira do Livro pode. Por que a Marcha de Jesus pode? Com dinheiro da Secretaria de Cultura, com som da Secretaria de Cultura. E a Parada Gay não pode. São questões ideológicas e burras, não são econômicas. Seria ingenuidade da nossa parte achar que essa é uma pauta econômica. Muita ingenuidade. Essa é uma pauta ideológica que quer, por um partido que é ligado à Igreja Universal, que é ligado aos grupos evangélicos, que são também tratados de forma gigolô por esses grupos políticos, por causa da sua fé, para se apropriar deles. E a pauta moral. A pauta é cercear a educação, é cercear a cultura, é cercear direitos sociais, é cercear a comunidade negra, a pauta sobre gêneros. Não está claro isso que está acontecendo? O Financiarte não existe por quê? Porque ele atende justamente esses grupos que não têm lobby para conseguir grana através de lei de incentivo à cultura. O Carnaval, por que o Carnaval não acontece via lei de incentivo à cultura? Porque não foi instrumentalizado para isso, foi jogado para o nada. Ninguém vai dentro do CASE, como os projetos aqui de Caxias, ficam 6 meses dando aula de vídeo para a galera lá dentro. Ninguém faz isso. Ninguém passa dentro do Beltrão de Queiroz, da Vila IP, do Burgo, meses com oficina de arte. Sabe? É o Financiarte que faz isso. Então, é uma questão ideológica. Vamos parar com isso, de que é dinheiro para a saúde, que é mentira. É uma questão... O nosso PIB aumentou. É ideológico. Desculpa estar alterado assim, é que não tem mais condições de suportar esse discurso amador. Com o amador, tem que agir dessa forma. O amadorismo que está impregnado dentro da gestão de cultura local é brutal. Ninguém tem trânsito mais lá dentro. E aí o discurso é amador e ingênuo. Ou seja, a gente tem uma total desconstrução da cultura, na verdade, da cidade. E eu pego o gancho, gente, e eu sou super solidária à forma como o Robbie falou, porque tudo que nós construímos até hoje
chegar em nem 2 anos, tudo estar sendo destruído com um discurso simplista, um discurso preconceituoso, isso não nos cabe, porque nós trabalhamos num outro universo, nós trabalhamos no universo das relações humanas, nós trabalhamos para as pessoas, nós trabalhamos com as pessoas. E quando nós entendemos que quando tu te propõe a ser um gestor de um município, de um estado, de uma nação, tu no mínimo tens conhecimento daquilo que tu vai gerir. Ou seja, se tu não precisa ser conhecedor a fundo de cultura, mas tu tem que saber o que é cultura. E o que eu vejo é que talvez não se saiba o que é cultura. Que se linke muito cultura e entretenimento, como o Rob já colocou antes. Então, primeiro ponto, acredito que não há um entendimento sobre a importância da cultura. Quando se tem um gestor de cultura, secretário, enfim, este tem o papel de defender a Secretaria da Cultura, de defender os produtores, os artistas, os direitos culturais garantidos e adquiridos, né, junto ao seu gestor do município. Isso não está acontecendo. O que ocorre é, nós não temos recursos, nós precisamos cortar recursos e a cultura, que é supérfluo na percepção, na visão deles, vai ser a vilã. Então, 0,25% aí o que ocorre? Essa é a vilã? Então, o que ocorre? Nós temos um momento econômico que não era favorável, né? Precisamos fazer corte, vamos atacar a cultura. A cultura que justamente traz o cidadão à luz, que forma cidadãos com senso crítico, que forma cidadãos com senso crítico, que são capazes de ter a sua própria opinião, que são capazes de se expressar de uma forma diferente daquilo que o outro propõe ou impõe, né? Então, nós temos primeiro um entendimento de que há um desconhecimento sobre o que é cultura e o papel da cultura. Quando se corta investimento de um setor que mais gera retorno social e econômico, que é o da cultura, como saiu esses dias o estudo da FGV num case, né, que nós falamos ontem e hoje, que a cada R$1 investido retornam 13, porque soma turismo, soma comércio, soma... Então, assim, quando tu não analisa o impacto econômico do setor cultural e coloca ele na vala comum, tu não está sendo um gestor. Tu é amador. Tu não está sendo um gestor. Quando o Conselho de Cultura, que eu fiz parte, estive presidente, e nós tanto batalhamos por aquilo que nós defendemos, que nós trabalhamos, que nós conquistamos. Quando o Conselho de Cultura se propõe a conversar com o gestor para mostrar a importância e lhe é fechada a porta, então a gente percebe que, além do desconhecimento, há um interesse em não ter diálogo. Eu queria sinalizar com 2 coisas, até porque estamos nos encaminhando para o final do programa, e já que vocês trouxeram, né, essa questão econômica e de desconhecimento, bom, a gente sabe que o valor é mínimo, então não é uma questão de economia, não, isso é uma questão política. Isso é sofisma. Né? É um desconhecimento da cultura, ou esse desconhecimento também não é intencional? Eu acho que esse é o questionamento que a gente tem que se fazer. A gente, de fato, quer que as pessoas tenham direito a esse bem, a esse patrimônio humano que é a cultura, ou há uma política deliberada para que realmente os espaços de cultura... Nós temos o direito, todos temos o direito. O direito é constitucional, o direito é da Declaração dos Direitos Humanos, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Declaração da... Então, o que acontece? É um direito. Agora, se por ideologia, se o meu plano de governo não contempla a cultura, ok. Mas não coloque a comunidade contra o artista e o produtor cultural. Isto é o mínimo que se espera de um prefeito municipal. Pior, Kali. Que se não quer investir, ok, mas não coloque as pessoas contra. Não ofenda aqueles que estão trabalhando, que muitas vezes trabalham das 7 da manhã às 2 da madrugada, que trabalham, né? Eles não faça isso. Eu queria, sim, detalhe, que vocês... era plano de governo dele Sim. aumentar, melhorar o Financiarte, melhorar a lei de incentivo à cultura. Isso é mais traiçoeiro ainda, porque daí ele faz justamente um movimento inverso, né? Uma palavra para finalizar e para vocês dizerem, para quem nos assiste, como se pode defender a cultura?
Então, participando, a gente convida as pessoas a participarem da vida cultural de Caxias. É só assim, só participando e se apropriando é que a gente vai ter o entendimento da importância que isso traz, do bem-estar social, da qualidade de vida. Cultura é também qualidade de vida, não é só trabalho, é qualidade de vida. Participando e descobrindo o que está acontecendo, se informando em veículos ligados, assim, saindo um pouco do WhatsApp para poder se informar, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Maravilha agradece muito. Nos acompanhem nas nossas redes sociais. Obrigada.